Fala nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha. A notícia que tomou conta do futebol brasileiro nas últimas horas não poderia ser outra. André, ex-fluminense, está de malas prontas para vestir a camisa do Flamengo. Sim, você não ouviu errado. O volante que se tornou uma das maiores promessas do futebol carioca nos últimos anos e ganhou espaço como um dos melhores da posição no Brasil acertou um contrato de 4 anos com o rubro-negro. É um movimento que mexe com os bastidores, causa um abalo no cenário de rivalidade, principalmente, levanta uma série de debates sobre lealdade, estratégia e ambição. Não estamos falando apenas de um jogador que muda de clube. Estamos falando de alguém que carregava a identidade tricolor, alguém que tinha sua história muito ligada ao Fluminense, mas que agora aposta numa guinada ousada na carreira. E como em todo grande rumor do futebol, há quem comemore, há quem critique e há quem simplesmente não acredite no que está ouvindo. Afinal, trocar o Fluminense pelo Flamengo não é apenas mudar de time, é mergulhar numa atmosfera onde o amor e o ódio caminham juntos, onde a pressão é diária e onde o sucesso ou o fracasso ecoa por anos. Os bastidores dessa negociação já vinham sendo murmurados há algum tempo. Quem acompanha de perto sabe que André era alvo de clubes da Europa e também de outros gigantes do futebol brasileiro, mas parecia que o destino seria um salto internacional. No entanto, o Flamengo entrou em cena com força, apresentou um projeto sólido, colocou números sobre a mesa e convenceu o volante a acreditar nesse novo caminho. A proposta não foi apenas financeira, apesar de envolver cifras que pesaram muito. A ideia do Flamengo foi mostrar a André que ele poderia se tornar peça-chave num elenco que já é estrelado, poderia ser o substituto imediato de jogadores que já demonstram sinais de desgaste, mais do que isso, teria a chance de brigar por títulos em escala quase imediata. Para um atleta jovem, em fase de ascensão, esse tipo de promessa é sedutora demais. E claro, o contrato de 4 anos é um detalhe que garante segurança, estabilidade e a oportunidade de escrever um capítulo longo em um clube que vive um ciclo vencedor. O ponto mais comentado, porém, não é a negociação em si, mas a simbologia. André trocar o Fluminense pelo Flamengo reacende uma rivalidade que vai muito além das 4 linhas. Para os torcedores tricolores, a sensação é de traição. Muitos não conseguem aceitar que um jogador tão identificado com o clube, que cresceu na base, que representava o DNA das Laranjeiras, tenha tomado essa decisão. É como se o amor e a confiança fossem quebrados de forma brutal. Já para os rubro-negros, é motivo de comemoração, quase uma provocação direta. Afinal, tirar um ídolo em ascensão do rival e colocá-lo para vestir a camisa vermelha e preta é um golpe estratégico e emocional. Isso vai aumentar a temperatura dos clássicos, vai render provocações em arquibancadas, vai fazer com que cada partida entre os dois clubes seja ainda mais carregada de rivalidade. No futebol carioca, onde a paixão sempre foi um elemento essencial, esse tipo de transferência é combustível para debates infinitos. Outro ponto que chama a atenção é como essa movimentação mexe com o mercado. O Flamengo mais uma vez demonstra sua força financeira e estrutural, mostrando que tem capacidade para seduzir e contratar jogadores de alto nível. Em contrapartida, o Fluminense acaba ficando com a imagem de fragilidade, como se não conseguisse segurar seus talentos diante de propostas tentadoras. Esse jogo de bastidores influencia muito na forma como os clubes são vistos não só pelos torcedores, mas também pelos atletas que ainda estão surgindo. Quem olha de fora enxerga no Flamengo um destino seguro, uma vitrine poderosa, enquanto o Fluminense luta para manter sua identidade diante de perdas tão simbólicas. É claro que a diretoria tricolor vai tentar justificar a saída, falar de planejamento, de cifras que ajudariam a equilibrar o caixa, mas no coração do torcedor essas explicações raramente colam. A ferida aberta é emocional, não financeira. Se dentro de campo o Flamengo já tinha um meio-campo considerado dos mais fortes do continente, com a chegada de André a expectativa se multiplica. Ele tem características diferentes de outros nomes, traz juventude, vigor, capacidade de marcação e também uma saída de bola de qualidade. Pode ser o encaixe que faltava para dar ainda mais dinamismo ao setor, especialmente em jogos decisivos onde a intensidade faz diferença.
O técnico, seja quem for no momento, vai ganhar um recurso valioso. E não é exagero dizer que essa contratação muda o patamar do elenco. Torcedores e analistas sabem que reforçar o meio é estratégico para manter o equilíbrio da equipe. Agora, o desafio é adaptar André a uma nova realidade, com novas responsabilidades e sob uma pressão ainda maior. Afinal, vestir a camisa do Flamengo é assumir um peso que poucos conseguem carregar com naturalidade. Nos corredores do futebol, já se comenta que essa transferência pode ser apenas o início de uma onda de movimentos semelhantes. A rivalidade entre Flamengo e Fluminense pode ganhar novos capítulos com disputas por atletas, batalhas em contratações e um clima ainda mais quente nos clássicos. Para a imprensa, é material farto. Para os torcedores, é motivo de discussões intermináveis. Para os jogadores, é uma lembrança de que o futebol é feito de decisões difíceis, que nem sempre agradam a todos. E no caso de André, a decisão está tomada: 4 anos de contrato, um futuro aberto diante de si e uma legião de torcedores que vai cobrar entrega máxima desde o primeiro minuto em campo. É o tipo de notícia que divide opiniões, que acende paixões e que deixa claro como o futebol é muito mais do que esporte, é drama, é emoção, é narrativa viva. A partir do momento em que esse rumor ganhou força, começaram a surgir versões diferentes da história. Há quem diga que André sempre sonhou em jogar no Flamengo e que, mesmo com todo o carinho que tinha pelo Fluminense, não conseguiu resistir ao chamado de um clube que hoje é considerado uma potência continental. Outros garantem que tudo se desenrolou em poucos dias, quase como uma reviravolta inesperada, e que a proposta rubro-negra chegou no momento exato em que ele e sua família estavam avaliando novas possibilidades. O que se sabe com certeza é que o contrato foi assinado por 4 anos, e que dentro do ninho do urubu a expectativa é de que ele seja apresentado em grande estilo, como um reforço de peso para as próximas temporadas. Essa narrativa de surpresa, de movimentação rápida, torna o rumor ainda mais saboroso para a imprensa e para os torcedores, porque traz aquela sensação de novela de bastidores, de jogada ousada e até de traição. E não há como negar, o futebol carioca vive de histórias assim, de viradas dramáticas que alimentam a rivalidade como combustível eterno. Para entender a dimensão dessa escolha, é preciso lembrar quem é André dentro da história recente do Fluminense. O volante se tornou símbolo de uma geração que devolveu o orgulho tricolor, participou de campanhas importantes e conquistou o respeito até de rivais pela sua entrega em campo. Era visto como uma joia da base, como alguém que representava não só qualidade técnica, mas também identidade. Por isso, a sua saída tem um peso que vai além do simples. Reforço para o Flamengo. É como se o Fluminense tivesse perdido uma parte de sua alma, como se o símbolo de uma nova era tivesse sido arrancado para brilhar do outro lado da cidade. E isso explica o clima de revolta nas arquibancadas, os protestos nas redes sociais e o sentimento de incredulidade que tomou conta de muitos torcedores. Não é apenas a dor da perda, é a dor de ver esse talento agora defendendo as cores do rival mais odiado. Ao mesmo tempo, é curioso notar como esse movimento coloca pressão sobre o próprio André. Sim, ele chega ao Flamengo com status de grande reforço, mas também carrega consigo a responsabilidade de justificar essa aposta. Qualquer falha, qualquer desempenho abaixo do esperado, pode ser usado como munição tanto pelos críticos rubro-negros quanto pelos tricolores ressentidos. O peso da camisa é real, a cobrança é imediata e a margem para erros é mínima. O contrato de 4 anos dá estabilidade, mas também aumenta a expectativa. Ele não pode ser apenas mais um, ele precisa ser protagonista, precisa se consolidar como uma peça fundamental para o funcionamento do time. E isso só será possível se ele conseguir manter o nível de desempenho que já mostrou no Fluminense, ao mesmo tempo, se adaptar a uma nova cultura, a um novo vestiário e a uma torcida que não perdoa deslizes. No lado rubro-negro, a empolgação é evidente. Os torcedores veem em André a oportunidade de fortalecer ainda mais um elenco que já é considerado poderoso. Muitos acreditam que essa contratação mostra o tamanho da ambição do clube, que não se contenta em estar no topo, mas busca constantemente elevar seu nível. Há até quem diga que o Flamengo conseguiu dar um golpe duplo, reforçou o próprio time e enfraqueceu o rival. Essa é a narrativa que anima os debates de bar, os comentários nas transmissões esportivas e as discussões nas redes sociais.
O Flamengo sempre foi visto como um clube que gosta de grandes conquistas, e trazer um jogador identificado com o Fluminense é, para muitos, mais uma vitória fora de campo. É como se a rivalidade fosse alimentada não apenas dentro das quatro linhas, mas também nas negociações, nos bastidores e nas decisões estratégicas que moldam o futebol carioca. A repercussão internacional também não deve ser ignorada. André era constantemente monitorado por clubes europeus, especialmente de Portugal e Espanha, que viam nele um jogador com potencial para brilhar fora do Brasil. A decisão de ficar no país e vestir a camisa do Flamengo surpreende, mas também reforça a ideia de que o clube rubro-negro se consolidou como uma vitrine capaz de competir com destinos internacionais. Isso mostra que o Flamengo não apenas conquista títulos, mas também cria um ambiente onde jogadores acreditam que podem crescer e ganhar projeção global sem precisar sair imediatamente do Brasil. Para o mercado, essa escolha é um recado forte. O futebol brasileiro ainda pode ser atrativo para seus maiores talentos, desde que haja estrutura, visibilidade, claro, uma proposta convincente. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Por fim, é impossível não imaginar o impacto desse rumor nos próximos clássicos Fla-Flu. Cada toque de bola de André será observado com lupa. Cada dividida será carregada de emoção. Cada vitória ou derrota terá um peso multiplicado pela decisão que ele tomou. Os torcedores vão transformar esse episódio em combustível para arquibancadas lotadas, para cânticos inflamados, para provocações sem fim. E no fim das contas, é disso que vive o futebol, da emoção, da rivalidade, do drama que vai além do campo. André escolheu o Flamengo, assinou por 4 anos, e agora o destino está traçado. Resta saber se essa história será lembrada como uma das maiores viradas de carreira do futebol carioca ou como um capítulo amargo de promessas que não se concretizaram. O certo é que ninguém ficará indiferente. A chegada de André ao Flamengo não é apenas uma mudança de clube, é um terremoto emocional para torcedores, jogadores e imprensa. Cada movimento dele agora será minuciosamente analisado, cada passe e cada disputa de bola virará motivo de debate acalorado. A torcida rubro-negra sonha com atuações decisivas, como se a contratação tivesse o poder de transformar imediatamente o time em imbatível, enquanto a tricolor se divide entre a revolta e o luto emocional por perder um ídolo jovem e talentoso. Essa dualidade é o que torna o futebol carioca tão fascinante, tão dramático e ao mesmo tempo tão apaixonante. É a prova de que as escolhas individuais de um jogador têm repercussões que vão muito além do campo, afetando rivalidades históricas, gerando memes, discussões nas redes sociais e até tensões nos bastidores dos clubes. André agora carrega uma mochila pesada, com expectativas altíssimas, pressão midiática e a cobrança de torcedores que não perdoam deslizes. O curioso é que esse tipo de transferência, que antes parecia impossível, agora se tornou realidade, e mostra como o mercado do futebol está mais dinâmico, estratégico e imprevisível do que nunca, mexendo com emoções e histórias de décadas de rivalidade. Além disso, a narrativa de André vestindo vermelho e preto mexe com todos os elementos do espetáculo esportivo. Não é só sobre talento ou habilidade, é sobre a história que ele representa, sobre a ironia de ser ídolo do rival e agora protagonista do Flamengo. Cada entrevista, cada foto de treino, cada gol terá o efeito de um catalisador emocional, provocando torcedores, jornalistas e comentaristas esportivos. Essa tensão vai gerar debates intermináveis sobre lealdade, ambição e escolhas de carreira. Para o clube, é uma jogada de mestre, para o jogador, um teste de maturidade e resiliência. Para a rivalidade, é combustível que promete incendiar arquibancadas e timelines de redes sociais. André agora se tornou um símbolo de audácia, alguém que escolheu um caminho que divide opiniões, mas que certamente será lembrado. No fim das contas, essa história é mais do que um rumor ou uma transferência, é um capítulo vivo da rivalidade carioca, onde emoções, paixões e expectativas se entrelaçam, mostrando que o futebol nunca é apenas futebol, mas um drama diário que se escreve em tempo real, diante de todos nós. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz.
Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!